gente, sejam muito bem-vindos ao nosso Clube do Livro desse mês. Como é que tá o clima aí, né? Vamos tirar esse elefante da sala já? Como é que tá o clima aí? Aí a gente tem que aquela coisa, a gente tem que tirar o elefante da sala, né? Então, gente, essa edição que eu tenho aqui é a edição capa dura da editora Intrínseca. Ela é nova e ela tem ilustrações do Chris Riddle. São ilustrações inéditas, porque não foi ele que fez as primeiras, se não me engano, da primeira versão do livro. É lindinho, olha só. As páginas são todas pintadinhas. Aqui, ó. A outra mãe ali. Mas é lindíssimo, gente. Lindíssimo. Ó, o gato preto, ela. Olha só. As ilustrações estão lindíssimas. Lindíssimas. Aí tem um marcador. Daqui a pouco eu pego pra mostrar pra vocês. Eu achei que tava aqui dentro do livro, não tá. Ele tá ali na estante. Ó. Eu quero mostrar uma das ilustrações do início aqui pra vocês. Aqui nós temos uma introdução, basiquinha, lululu. Ó. E eu adoro que os intervalos entre os capítulos são assim, ó. O pretume e capítulo 1. Aí sempre tem uma frase do capítulo em destaque. Aí vem o capítulo em si. Ó, aí todos os capítulos, eles têm uma imagem símbolo, né? Pequenininha. E uma ilustração do lado, ó. Pra quem se perguntou, não fiquem com medo, porque eu sei que, tipo, páginas escuras com letra branca às vezes é difícil de ler, né? Mas é só a primeira, ó. É só a primeira que, tipo, é meio que uma introduçãozinha e daí depois é um cor de página normal. Tipo, todas as primeiras páginas dos primeiros capítulos, a página é dessa cor aqui, desse azul roxado. Vem a ilustração e daí depois ela é branca com essa cor azulada. Não, é muito bonito, Jean. Nossa, é muito bonito. Tipo assim, eu fiquei de comprar um livro da Coraline pra poder ler. Fazia um tempo já. Só que aí eu nunca sabia qual versão comprar, porque tinha muitas. Aí quando eu vi que saiu essa, eu falei, é isso. É essa, só isso. Tá lindo esse livro, tá muito lindo. Tá muito lindo. Claro, tem, como eu disse, tem várias versões, né, gente? Mas essa aqui foi a que me chamou mais atenção, até por causa da cor. Eu adoro roxo e azul, eu acho que combina muito com ela, sabe? Então, na hora que eu vi, eu falei, é essa aí mesmo. Coraline. Curiosa e imaginativa como toda criança. Só que com um diferencial que apenas poucas delas apresentam. Uma coragem e perspicácia que a ajudarão a passar as terríveis provações do mundo escondido. Imagine se mudar com seus pais para uma nova casa, descobrir que os seus novos vizinhos são bem estranhos e que não há ninguém da sua idade por perto para brincar. Foi o que aconteceu com Coraline Jones. Uma nova cidade, uma nova escola, tudo novo. Os pais dela, eles trabalham editando catálogos. Então eles trabalham em casa mesmo, né? Home office. Aí, como a gente já sabe, quando os pais estão em casa, as crianças sempre dão um jeito de ficar entrando na sala deles, né? Puxando o assunto, querendo atenção. Então, ele já tem várias formas de distrair a Coraline sem ter que parar o trabalho deles. E pareceu ser uma situação bem comum. Eles têm esse período que eles se apertam nos prazos e daí eles têm que trabalhar, eles têm que focar no serviço e eles têm, mesmo tendo uma filha pequena, ainda mais em período de férias, porque essa história, ela se passa nas férias da escola. Então, tipo assim, ali no finalzinho das férias, aí você imagina, uma criança, filha única, sozinha em casa, pequena, com os dois pais em casa. É óbvio que a criança vai querer ficar chamando a atenção deles o tempo todo, né? Então eles foram criando esses mecanismos para poder distrair ela com brincadeiras e outras coisas para que eles pudessem trabalhar dentro desses prazos que eles tinham. Aí, quando ela chega lá puxando assunto, eles dão uma desviada
E geralmente pede pra elas fazer coisas do tipo: ah, conta quantas portas e quantas janelas tem na nova casa. Coisas assim, sabe? E pra ela isso é uma missão. Ela sabe que eles estão tentando meio que se livrar dela ali. E ela nem acha tão engraçado assim, tão divertido fazer essas coisas. Mas ela encara como uma missão e sabe que os pais estão ocupados. Então ela vai lá e faz. A Coraline, ela tem aquele tipo de coragem que faz ela agir. Mesmo com medo, ela vai e faz o que tem que ser feito. Essa mesma coragem é a base da força dela. Só que também é o que mete ela em confusão, né? A curiosidade, a coragem é sempre... tem um lado muito bom, mas também tem esse lado ruim que acaba metendo as crianças em confusão, né? Porque esse tipo de criança, eles estão sempre indo onde elas não podem, elas estão sempre tentando pegar o que elas não podem pegar. Ela não paralisa quando tá com medo, dá coragem pra resolver o que aparecer pela frente. Porque tem vários tipos de pessoas, todo tipo de pessoas, né? E cada uma delas reage diferente a situações arriscadas ou novas. Tem muita criança. Geralmente criança é curiosa, mas dá pra ver que tem umas que são muito mais. E nem todas elas têm aquela coisa da coragem. Muitas crianças têm medo de cutucar aquela coisa nova, de mexer naquela coisa nova. E a Coraline é do tipo que não tem muito. E não é que ela não tenha o medo. Ela tem, mas é a curiosidade maior. Quando os pais dela pedem pra ela não se afastar muito da casa, a Coraline, ela obedece. Então, tipo, no geral, ela é obediente, tipo, ela é impulsiva, ela é curiosa, encrenqueira, mas ela é obediente. Só que assim, ó, ela consegue, mesmo seguindo a regra dos pais, na maioria das vezes, né, nem sempre ela segue, mas mesmo seguindo essas regras, ela consegue se meter em confusão. Imagine se ela não seguisse, né? Por ela ficar muito tempo sozinha, ela acabou desenvolvendo maneiras de brincar sozinha, inventando jogos, inventando brincadeiras e formas de se entreter para fugir do tédio, né? Porque o maior inimigo das crianças geralmente é o tédio. Então, ela, por ser filha única, e parece que ela tá acostumada já a não morar perto de outras crianças também, ela simplesmente sai produzindo as próprias brincadeiras. E aquela coisa, por mais que ela obedeça bastante os pais, provavelmente tem coisas que ela passa que os pais nem imaginam que ela passou. Sabe aquelas aventuras que você teve e você não vai contar pros seus pais? Porque se seus pais souberem, eles vão te matar pelo risco que você correu. A Coraline faz isso também. Ela conta certas coisas, mas dá pra ver que ela fica meio assim, ela prefere não tocar em outras, sabe? Coraline é uma história fantástica de terror, considerada uma novela por ser menor que um romance comum. O autor, Neil Gaiman, conta que teve a ideia de escrever, pois queria presentear suas filhas com um livro infantil inédito. É engraçado porque o Neil Gaiman, ele começou a escrever essa história durante o tempo livre dele. Ele trabalhava com outras coisas, aí quando ele queria desestressar, relaxar um pouco, ele ia lá e escrevia um pouco da história. Ele começou a escrever a Coraline, a aventura da Coraline, imaginando que ele contaria essa história para a primeira filha dele depois que ela nasceu. Para vocês terem noção do quanto tempo demorou para ele escrever, ele foi terminar a história quando a outra filha dele já tinha nascido. Porque ele realmente não tinha tempo, ele não conseguia, às vezes ele pacava com a história, então alguma coisa ia acontecendo, daí trazia mais inspiração para ele, e ele ia lá e escrevia um pouco e tal. Então foi assim um trabalho de retalhos, ele foi encaixando cada parte do quebra-cabeça, mas ele disse que ao mesmo tempo foi muito fluido, que ele não se forçava para escrever. Por isso mesmo que provavelmente tenha demorado tanto. Que quando a inspiração vinha, ele ia lá e escrevia um pouco. Aí quando ele empacava, ele não se forçava, ele deixava quietinho, que sabia que em algum momento ia vir essa nova inspiração e tal. Peguei minha aguinha e ventilador pra ver a live. Boa.
Deve estar calor pra caramba então aí. Oi, Snow, boa noite. Seja bem-vindo de volta. Minhas preferidas é a série de animações do Jack. Do Jack... O Cavaleiro... Do Cavaleiro Sem Cabeça, não. O Estranho Mundo do Jack? Ou o quê? Você já passou por isso escrevendo o seu livro? Sim e não. É que, na verdade, o Neil Gaiman, ele sempre... Ele já começou a história de Coraline, talvez não pensando em publicar, não sei se já sabia se ia publicar ou não, mas ele já sabia que ia ser uma história com início, meio e fim, que ia formar um livro. Quando eu escrevi o meu, eu não estava pensando em publicar ele, eu não achava que ia ser alguma coisa que ia ter início, meio e fim. Então, assim... Nunca nem passou pela minha cabeça prazos e metas e nada. Então, acho que o processo de criação foi bem diferente, sabe? Eu acho que é diferente quando você tá contando uma história que você sabe que vai ter um fim. Aí o Gaiman, ele começou a escrever o livro pela primeira filha dele, né? Porque ele queria contar a história pra filha dele. E terminou de escrever pela segunda. Tipo assim... ele nem imaginava que ele ia ter outra filha. E daí quando viu, acabou escrevendo uma história que serviria para as duas crianças, sabe? O livro foi publicado em 2002. E logo ganhou os prêmios Hugo e Nebula Award de melhor novela do ano. E o prêmio Bram Stoker de melhor trabalho de novos escritores de 2002. Ele ganhou muito mais notoriedade depois de Coraline. Chuto até dizer que ele se consagrou com todos esses prêmios muito bons depois de escrever Coraline. Então essa primeira versão da história, ela já veio como livro. Quando a gente pega uma história muito antiga, vocês já perceberam essa diferença? Quando a gente pega uma história que é muito antiga, tipo, mais de 100 anos já, geralmente ela foi produzida primeiro em formato de teatro, que era a arte mais famosa antigamente. Aí depois, se ela fizesse fama mesmo, ela era adaptada para livros, para músicas, né, baladas e tal. E essa aqui, como ela é recém ali de 2002, ela já vem em formato de livro, de novela. E daí em 2008, ela foi publicada como graphic novel. E ela foi ilustrada pelo Philip Russell. Esta aqui. Eu não tenho essa HQ, então eu fui dar uma pesquisada para ver como é que eram as artes e tal. Eu achei muito bonitas, claro, muito, muito bem detalhadas, muito bem feitas, mas eu não sei se elas combinaram muito com o teor da obra original. Eu achei elas muito claras, tipo, essa capa, ela tá escura, mas as páginas ali de dentro, elas estão bem mais claras, bem mais claras. E Coraline é legal porque ela é meio sombrio, né? Ele é com o teor, digamos, das imagens sempre acompanha o das palavras, então eu achei que poderia ser um pouco sombrio, um pouco mais escuro, quem sabe. Mesmo sendo bem colorido, ela é mais escura. E outra coisa é que eu achei essa Coraline da graphic novel muito grande. Ela é uma criança, beleza, mas eu achei ela muito grande para a descrição das coisas que estavam acontecendo, sabe? Tanto que, dentro da história, a Coraline, ela é dita em algum momento ali que ela é menor que as crianças da idade dela, tipo. Ela é menor, então assim, eu já achei que fizeram aí uma pré-adolescente, sabe? E é interessante porque a história fica mais interessante justamente porque Caroline parece ser super, quase um bebê. Mas assim, isso é só a minha opinião a partir das artes que eu vi. Como eu não li a versão ainda da história, eu não sei como é que tá a história em si, né? Eu não sei como é que foi a adaptação do texto pra uma HQ, porque tem toda uma adaptação que tem que ser feita, tem que atualizar muita coisa. Então, isso eu não sei como é que ficou. Tô falando em questão de arte mesmo, né? Quem sabe vale muito a pena ler por causa dessa versão mais diferente da história. E quem sabe o tamanho dela seja
algo que eles tiveram que dar uma reformulada por causa dessa adaptação dentro do roteiro. Pode ser? Não sei, né? Existe sempre a possibilidade. E assim, gente, eu vou falar do livro e do filme ao mesmo tempo, porque daí eu vou ir comparando eles com vocês pra gente ver as diferenças, as semelhanças, tá? Às vezes dá pra fazer isso, eu acho que vai ficar bem dinâmico. A brincadeira favorita de Coraline é a exploração, desbravar novas áreas, conhecer cada cantinho de todos os locais que parecem interessantes. E isso ela começou a fazer, gente, principalmente porque é algo interessante, mas também porque dá pra fazer sozinho. Como eu tava falando pra vocês, ela teve que adaptar muito o jeito da brincadeira dela, o jeito que ela faz as coisas, né? E porque quase todas as brincadeiras, principalmente infantis, elas requerem 2 pessoas ou mais. Então ela meio que teve que se virar. E uma das coisas mais interessantes de fazer até sozinho é a exploração, né? Conhecer coisas novas, lugares novos, pessoas novas. Eu senti dó da Coraline no início, porque parecia que os pais meio que não ligavam pra ela. Ela não tinha com quem brincar, ela não tinha crianças pra brincar com ela, nem um bichinho de estimação. E como a gente só conhece esse lado dos pais no início, né? A gente só conhece esse lado de, fica pra lá, filha, dos pais dela. Eu fiquei com dó. Eu realmente fiquei com dó dela, porque ela tava se sentindo sozinha e tal. Tanto que, assim, ela se sente tão sozinha que ela faz uma coisa que geralmente crianças não gostam de fazer, que é conhecer novos adultos. Sabe, você sabe como criança tem poucas ideias com os adultos, né? O papo dos adultos não importa para as crianças, geralmente não é interessante. Conhecer, dar oi para vizinhos novos quase nunca é algo legal de se fazer, a não ser que o vizinho tenha um filho da mesma idade, daí meio que a criança se interte. Mas a Coraline, ela se sente tão sozinha nesse momento que até passar tempo com os vizinhos ela tenta. Tipo assim, ela sai e ela vai tomar chá com as vizinhas do andar de baixo, ela conversa com o vizinho do andar de cima. Justamente porque ela tá se sentindo desse jeito. E ali, eles moram numa casa meio afastada, tipo, meio cercado ali por um bosque. Só que é uma casa que era um casarão. Antigamente, quem morava ali era um nobre. E daí, isso no caso, assim, ó, isso é a versão real da história. O Neil Gaiman, ele se baseou em várias coisas que aconteceram na vida dele de verdade pra trazer pra história do mundo de Coraline. E o Neil Gaiman teve um momento da vida dele que ele morou com a família dele num casarão que tinha pertencido a um nobre. Só que, claro, daí foi vendido, não é mais dessa outra família. E a casa era tão grande, mas tão grande, que ela foi repartida para virar um complexo de apartamentos. Para vocês terem noção. E ela foi dividida não só em andares, mas também como ao meio. Aí, a família da Coraline, ela ficou com o segundo andar ali. E com um dos lados, tipo assim, o lado esquerdo do andar. E daí, para poder dividir, para fazer um outro apartamento nesse mesmo andar, eles construíram uma parede de tijolos, onde era uma porta. Daí eles selaram essa porta, dividiram, e daí ficou mais um apartamento vago para ser alugado por alguém. Aí, como isso aconteceu na vida do Neil Gaiman, ele achou interessante trazer para ser a nova casa da Coraline, na história da Coraline. Aí no andar de baixo moram 2 irmãs, que elas são bem velhas, e elas são isso dentro da história do Coraline já, tá? Não é mais o mundo real do Neil Gaiman ali. No andar de baixo moram essas 2 atrizes aposentadas já, e elas eram atrizes de teatro quando novas. E elas faziam sucesso e tal, então elas têm, na casa delas, ela tá cheia de pôster com seus antigos shows, e tudo que elas fazem é falar sobre o passado. Pra vocês terem noção do nível do TED da Coraline, ela vai visitar 2 senhoras e ouve elas falando sobre os tempos de juventude dela durante muito tempão. Tipo assim, ao nível de TED da criança, né? E no andar de cima, o andar de cima antigamente ele era o sótão.
Só que também é tão grande que ele foi fechado para ser a casa de alguém. E quem mora lá é justamente essa pessoa que o Nelton tá falando. O senhor Bobo. Só que não é bobo de bobo. Tipo, Bobo é o nome dele mesmo. O saco velho é maneiraço. Pois é, só que tem criança que não tem paciência. Principalmente crianças curiosas e que são muito exploradoras e agitadas e tal, tipo a Coraline. Elas não ficam sentadas numa cadeira escutando histórias, assim, a não ser que o jeito de contar ou a história seja muito boa. E no caso elas ficam repetindo as mesmas coisas que elas faziam na juventude delas. Então, poxa, isso seria chato, né? A gente não sabe aí se isso é verdade ou se o cara tá com algum tipo de parafuso a menos já por causa da idade, talvez. A gente não sabe, mas é isso que ele fala. E a gente não chega a ver esses ratos ali no mundo real, pelo menos. Então aí fica aquela dúvida no ar: será que está rolando? E é justamente por eles morarem tão perto um dos outros, tipo assim, basicamente é um apartamento, né? Um complexo de apartamentos, então não é perigoso a Coraline sair pra rua, até porque não tem tráfico e tal, eles estão realmente bem afastados. Aí a Coraline, ela pode. A única coisa que os pais dela falam pra ela é que ela não pode se afastar muito da casa. Ela pode ir pro quintal, brincar no quintal e tal, mas não pode se afastar da casa. E ela pode, se ela quiser, visitar os vizinhos ali, porque eles já foram visitar, né? Eles viram que tá tudo bem e tal. Eles confiam até naquelas senhorinhas ali. Ela tá sempre tomando chá com elas e voltando pra casa. Então, assim, por isso que os pais dela até sentem segurança em deixar ela sair de casa, sabe? Na nova casa, existe apenas um cômodo em que os pais não deixam Coraline brincar. É a sala onde eles guardam os antigos e preciosos móveis herdados da matriarca da família, a avó da Coraline. Tanto pelo valor comercial quanto pelo emocional. E adivinhem onde a Coraline quer muito brincar. Adivinha onde ela faz um esforço para ir. Tanto que, assim, ela vê que os pais dela estão ocupados em um certo momento ali, né? Tipo, ela fica de olho assim, vê que eles estão ocupados muito. Aí ela pega um banquinho, vai lá e tenta pegar a chave para entrar nessa sala. Ela faz toda uma engembração ali, toda uma tática para conseguir o molho de chaves e abrir ali para poder olhar a sala dos móveis antigos, né? Pô, os pais da Coraline, já sabendo como ela é, sabendo que ela iria ficar curiosa, o que aconteceu? Quando eles chegaram na casa, eles mostraram toda a casa pra ela não ter curiosidade de entrar em lugar nenhum que ela não poderia. E na verdade ela só não pode entrar realmente nessa sala, então eles levaram ela pra essa sala, a mãe dela levou, mostrou, né, contou que ali ficariam os móveis da avó e que daí não era pra brincar lá, então eles iam trancar a sala e tal. E daí ela viu uma porta velha dentro desse cômodo que levava pra algum lugar. E daí a Coraline foi lá tentar abrir essa porta velha, grande e velha, e não abria. Tava trancada. E daí a Coraline começou: meu Deus, o que tem atrás dessa porta? Eu preciso saber. Aí a mãe dela, já sabendo como é a guria, falou: não, eu vou abrir essa porta, vou mostrar pra ela o que tem dentro, e daí ela vai parar de encher o saco, né? Não vai ter perigo dela tentar vir aqui sozinha. Ela pegou o molho de chaves, pegou a chave mais antiga, tava enferrujada, empoeirada já, abriu a porta, e na hora que ela abriu, tinha uma parede de tijolos. E aí a Coraline ficou completamente decepcionada, né? Porque ela achou que ia ter alguma coisa muito incrível ali, uma entrada secreta e tal. E daí a mãe dela explicou que ali era um casarão enorme e que foi dividido, o andar foi dividido em dois para que uma outra família pudesse alugar o lado de lá. E que aquela porta dava para aquela outro apartamento. Por isso que foi fechado. Daí ela fechou a porta de novo, só que ela não trancou. E daí a Coraline perguntou: você não vai trancar? E a mãe disse: não tenho por que trancar, porque ela dá para uma parede de pedra. E a Coraline: beleza. Deixaram ali fechada, saíram do cômodo. Daí a mãe trancou o cômodo e ela achou que tinha sido suficiente. Mas é óbvio que a Coraline se sentiu tentada a ir tentar olhar a porta de novo para ver se algo tinha mudado e para ver entrar na sala que ela não podia entrar. Foi lá, pegou a chave, abriu.
Só que quando ela entrou lá no cômodo, ela ficou decepcionada de novo, porque ela abriu a porta e realmente dava pra parede de cimento de novo. Pra parede de pedras de novo. Chateada, ela fechou novamente e foi brincar em outro lugar. Naquela mesma noite, ela acordou num sobressalto, vendo algo se movimentar em seu quarto. Um camundongo branco esquisito pulava para lá e para cá no corredor que levava do seu quarto até a sala proibida. Seguindo ele, ela descobriu a porta velha entreaberta, com um pequeno faixo de luz atravessando as frestas, iluminando o cômodo. E como a corajosa e a curiosa que ela é óbvio que ela entrou, né? Ela viu aquela porta ali iluminada. Opa, vou entrar, obviamente. E uma coisa que me intriga muito nessa história, uma das coisas, na verdade, que mais me intriga é essa passagem. Não tanto o mundo escondido, mas a passagem em si. Porque existem bem poucas informações sobre o que é esse outro mundo, o que é essa passagem e tal. Mas ainda sobre o outro mundo a gente consegue um pouco mais de informação. Sobre a passagem a gente não consegue quase nada. Tipo assim, como é que ela é feita, desde quando ela existe, por que ela liga esses dois mundos, ela liga outros mundos além desses. E... Só que tem uma passagem específica no livro que diz que a passagem entre portas é mais antiga que o outro mundo. Então, tipo, a travessia, essa travessia, esse plano que a travessia fica, ele é mais antigo do que a própria existência do outro mundo. Então, não... Então ele é independente, sabe? A passagem não existe a partir do momento que o outro mundo existiu. A passagem existia, esse mundo que é a passagem, e a partir daí gerou outra coisa. Vocês entendem como isso é esquisito? A porta só abre de noite, não lembro se no filme funciona de manhã. É que, na verdade, parece que tem certos mecanismos que ativam essa passagem. Mas eles não são 100% explicados como funciona. Porque tem noite que abre e não dá nada. Tem momentos em que ela está sozinha e que não dá nada também. Então tem várias teorias que foram surgindo de como é que essa passagem se abre, mas nunca é 100% certeza, sabe? Tipo, se você fizer tal coisa, ela vai abrir de certeza. Por exemplo, talvez se você tiver a intenção de ir para algum lugar, ela vai abrir. Talvez se a pessoa do outro lado da passagem também queira que você venha, ela abre. Entende? Pode ser várias coisas, assim, e não foi 100% confirmado qual é o método de abrir essa passagem. E como eu disse, agora sabendo que ela é independente, que o caminho é independente dos dois pontos de partida e chegada, eu fiquei mais intrigada ainda, sabe? Sobre o que é essa passagem. E tem trechos que dizem que esse corredor, ele tá vivo. Tipo assim, que a Coraline, ela passa a mão no corredor e vê que ele mudou a superfície dele. Que antes parecia uma coisa, só que agora parecia alguma coisa com pelos. Aí depois parecia uma coisa gosmenta. Tipo assim, que eram coisas que iam se adaptar, que meio que vai se adaptando de alguma maneira. Por isso que eu fiquei assim, mas o que é isso, gente? Mas assim, ó, é achismo. Não tem nenhuma informação que diga que isso possa acontecer no livro, nem no filme, nem em nenhum lugar que eu procurei. Mas também não diz nada, não tem nenhum lugar que diga que isso não pode acontecer. O que eu acho é que essa passagem, ela anda. Não sei se ela transita para uma outra passagem que dá no mesmo mundo,
ou se ela transita para uma outra passagem que para um mundo diferente, para um mundo que habita alguma outra criatura, talvez. Porque talvez isso explique um pouco o porquê que a porta ela é inconstante. Uma hora tu vai abrir, vai ter coisa, outra hora ela vai abrir, não vai ter coisa. Talvez é porque a passagem não esteja mais lá, a passagem andou. É uma teoria, né? Acho que a porta liberava quando ela queria muito algo. Pelo menos sempre acontecia algo muito relevante, ela abria. Aí que tá, Neltley. A primeira vez que a Coraline vai pra essa porta sozinha, ela quer muito que algo aconteça. Tipo, muito. E ela tem muita convicção de que ela vai abrir essa porta e vai ter algo. E mesmo assim não tem nada. Então eu acho que não é algo só do tipo o desejo do seu coração. Eu acho que tem alguma outra coisa ali que não depende só da pessoa que tá abrindo a porta, sabe? Eu acho que é alguma coisa do tipo, a passagem tá afim. E assim, a Coraline, então, ela entra no mundo secreto a primeira vez. E quando ela chega do outro lado da passagem. E a passagem, assim, ela não. No livro, ela não é como na animação. Na animação é tipo colorida, linda e não sei o que, luzes. Vocês estão vendo a imagem como é que é aí. É assim, ó, incrível, né? Fofa e tal. No livro, ela não é muito assustadora, mas ela também não é tão feliz assim, não. Ela é bem escura, não dá muito bem pra enxergar, e basicamente é uma passagem escura, sabe? Por isso que ela teve que. No livro, ela teve que ter muito mais coragem de entrar, porque não era convidativa assim, não. Aí ela entra, e conforme ela vai andando, ela vê que começa a brilhar uma luz lá na outra ponta. E ela vê, opa, calma aí, temos um fim aqui. Daí a Coraline viu essa luz do outro lado, só que ela ficou um pouco decepcionada, porque quando ela chegou do outro lado, quando ela passou pelo outro lado da portinha, ela saiu numa sala que era praticamente igual à da casa dela. Tipo assim, ao primeiro momento ela olhou, ela achou que era a sala da casa dela igual. Só que a única diferença é que tinha uns quadros com algumas pinturas diferentes, assim. Mas o resto era igual, a versão da casa dela. E por que que eu falei... E por que que eu falei desse quadro? Ai, que susto, Jesus. Will, obrigado pelo host. Obrigado pelo follow também. E Rossi, obrigado pelo follow. Sejam bem-vindos. Por que que eu falei desses quadros? Eles não têm muita importância para a história, dentro da história, assim. Mas existem algumas teorias que envolvem esses quadros de que eles contam a história das crianças que vieram antes da Coraline. Mas, como eu disse, são teorias. Nada foi confirmado ainda. Tem umas teorias que elas são tão boas que às vezes eu assumo elas como canon, mesmo elas não sendo, né? Tipo essa da passagem, ser um organismo vivo que anda por aí e tal. Mas essa dos quadros não tem muita coisa assim que me faça bater o martelo, mas eu acho interessante também que os quadros às vezes mudam de lugar, ou que não mudam de lugar não, eles mudam de posição, as coisas dentro do quadro. Meio que parece que elas estão contando a história de alguma outra criança que veio antes da Coraline. Mas isso acontece na animação também. Na animação, ela passa uma vez pelo quadro e tá um gurizinho indo tomar sorvete. Aí, quando ela passa de volta, o sorvete caiu no chão, ele tá chorando. E tem umas teorias que envolvem isso, sabe? Jessie, obrigado pelo follow também, seja bem-vinda. Uma obra que o Neil Gaiman, ele já disse que serviu de inspiração foi Alice no País das Maravilhas. Tanto por causa da passagem, que tem essa portinha e tal. Claro, no filme ela é uma portinha pequenininha e tal. No livro é uma porta grande, normal, assim. Só que e velha, sabe? Ela não é uma portinha. Mas foi feita pensando na história da Alice. E o gato também foi inspiração na história da Alice. Coraline sente um cheiro muito bom. Seguindo ele, ela chega à cozinha e encontra a sua outra mãe, ou a Bela Dama. Uma imagem refletida da sua mãe original, igualzinha, tirando o pequeno detalhe de que os olhos dela foram substituídos por botões.
Eu adoro que a Coraline, tanto no livro quanto no filme, ela fica espantada quando a mãe dela vira e ela vê os botões, né? Só que esse espanto, ele dura alguns segundos. Tipo, ah, meu Deus, você não é minha mãe. Um segundo depois ela já olha e aponta pra mulher assim: peraí, você não é a minha mãe, sabe? Do tipo, se fosse um, sei lá, se fosse um adulto nessa posição, provavelmente teria gritado, caído pra trás, sei lá, teria corrido. E ela, não, ela ficou ali só e questionou: peraí, você não é a minha mãe. Eu já achei isso incrível, sabe? Só que aí mesmo com esse primeiro espanto dela, esse primeiro impacto, a outra mãe, ela tem aquele jeitinho com palavras doces, vai oferecendo refeições maravilhosas pra Coraline, vai oferecendo aventuras pra ela, então meio que vai seduzindo ela pra trazer pro mesmo lado e mesmo fazendo meio com que a Coraline esquecesse o fato de que tem botões nos olhos dela. Claro que a Coraline nunca acha que. Nunca se confunde pelo fato de, tipo, ah, nossa, essa é minha mãe. Não, ela sabe que não é, que é uma espécie de cópia, mas ela começa a se perguntar qual versão da mãe dela é a melhor pra ela, sabe? Tipo assim, ela é muito inteligente, ela não. E tinha várias coisas assim. Que vão acontecendo mais pra frente na história que fazem com que ela não se confunda que aquele ali é o mundo dela, sabe? Ela sabe, ela sempre soube. E Coraline é isso. Ele tem essa coisa do tipo, meu Deus, gente, isso aqui não é pra criança, só que a gente subestima o quanto uma criança tanca. Eu lembro que quando eu era criança, eu ficava apavorada, mas eu queria muito assistir, era muito divertido. Minha Nossa Senhora, só que assim, às vezes eu queria assistir uma coisa que não era pra minha idade. Então, imagina, se eu tava disposta a assistir coisa que não era pra minha idade, o porquê que eu não tancaria assistir coisa que é pra minha idade, mesmo um adulto achando que não? A gente subestima muito as crianças, gente. Tanto em fator inteligência, a gente sempre acha que as crianças não estão entendendo o que a gente tá falando, só que elas são ligeiraças. A gente acha que uma criança não pode aquilo, não pode isso, não pode. Elas já entenderam tudo. Assim como o terror. Não, isso aqui não é pra criança. Mesmo sendo um terror pra criança. E assim, a Coraline, ela fica maravilhada pelo outro mundo, porque os pais dela naquele outro mundo, eles são super atenciosos, eles fazem comidas incríveis pra ela, coisa que os pais da vida real dela não fazem de jeito nenhum. Tanto que ela fica brincando como o pai dela faz coisas esquisitas, com receitas malucas que ela detesta comer. Tipo, ali, naquele outro mundo, tudo que ela não gostava no mundo real foi corrigido. O mundo foi literalmente feito, pensado pra ela. Todas as partes chatas por exemplo, dos vizinhos também, os vizinhos se tornaram as pessoas mais interessantes possíveis pra ela. Por isso que ela é quase convencida ali a ficar naquele mundo e tal. E só que assim, e por mais que o outro mundo seja tão incrível assim, ela é tão esperta que em momento nenhum ela se deixa enganar. E assim, como eu disse, ela é muito inteligente. Então, tipo, no livro, ela acaba indo uma vez só pro mundo escondido. E ela passa várias daquelas aventuras lá. Só que quando chega no momento dela decidir ali se ela vai botar os olhos no lugar botar os botões no lugar dos olhos e tal, acontece exatamente como acontece no filme, né? Ela nunca se deixou enganar de que aquilo ali era o mundo dela e tal. Então ela volta pra casa. E só que a diferença entre livro e filme aí é que no livro ela vai uma vez só, acontece tudo ao mesmo tempo e ela volta. Aí depois ela tem que voltar pra lá pra resgatar os pais delas e tal, mas em questão de indas e vindas de aventuras, ela vai uma vez só. Já no filme, ela vai várias vezes. Ela vai, depois no outro dia ela volta, acontece várias coisas na casa dela, aí ela vai de novo, aí ela volta. Ela vai umas 3, 4 vezes no filme. Essa é uma das diferenças da história. Só que o que aconteceu na hora da criação do filme? O Henry, que é o roteirista do filme, ele pegou a obra original, adaptou, só que adaptou muito fiel, tipo, extremamente fiel à primeira versão. Ele botou pro New Game, o New Game falou, ah, beleza, tá bem fiel, pode fazer. Só que ele não gostou. O próprio Henry, o próprio cara que fez, ele disse que não gostou de como tinha ficado
e perguntou pro Neil Gaiman se ele podia fazer algumas adaptações, algumas alterações na história para poder funcionar em formato de filme. O Neil Gaiman ficou com aquele pezinho atrás, né? Ele, tipo assim, poxa, fazer alteração, não sei, cara, né? Mas beleza, eu confio em ti, vai lá. Aí o Henry fez as alterações, todas essas mudanças, mandou de novo pro Gaiman e o Gaiman adorou. E falou, vai fundo. Ele falou que não tinha nada que contradizia, que ele pegou muito bem algumas certas ideias e tal, que as coisas que não tem no livro e ele botou ali, ele achou fantástico, que os cortes também que ele fez na história do livro não iria distorcer completamente a mensagem do que ele queria passar, e foi por isso. Mas assim, todas as mudanças foram aprovadas pelo Gaiman. Então eu fiquei curioso porque o menino entrou no filme. Sempre vou mudar mesmo pra fazer filme. E o bom é que o Henry é um roteirista fantástico, porque ele não esperou fazer o filme pra ver que não ia dar certo, entendeu? Começar a produção. Ele fez o roteiro e já viu que não ia dar certo. E adaptou. Aí deu muito certo. Tipo assim, ó o tino do cara que já tem experiência, né? Sim, o livro é bem direto nas partes que chamam mais atenção. Eu ainda tenho que ler o livro, só li Os Deuses Americanos e Lugar Nenhum, que esse é o meu favorito. Eu gostei muito de Lugar Nenhum também. Não, não. Não, foi Oceano no Fim do Caminho que eu li. Ah, que legal quando o ator curte o filme. Sim, ele adorou o filme. Vou pegar café e já volto. Tenho 10 artigos pra avaliar, preciso ficar ligado hoje. Vai, Dragon. E foi em stop motion, que dá muito trabalho. Foram 3 anos de produção. Assim, o filme de live action demora em torno de 1 ano e pouco, 2 no máximo, né? Isso se for uma grande produção para ser feito. Os caras levaram 3 anos, cerca de 3 anos, para terminar um stop motion. Caraca, pode crer, a animação demora bastante. Não, e outra, stop motion, gente. Por isso que demorou tanto. Ele foi indicado ao Oscar das animações. Parece que ele só não ganhou porque tinha um concorrente muito grande com ele concorrendo nesse ano. Mas parece que, assim, o pessoal fala que se ele tivesse sido indicado em outros anos que tiveram concorrentes mais fraquinhos, ele teria ganhado com certeza. Então, assim, ele meio que deu o azar de ser lançado junto com outra grande produção. Essa situação aqui é um daqueles momentos em que eu gosto mais do filme numa parte e mais do livro em outra parte. Um exemplo é que, pra mim, fez mais sentido a Coraline ter que ir várias vezes pro outro mundo para poder tentar ser convencida, para poder viver várias aventuras, tipo, um pouco de cada vez. E meio que faz mais sentido ela ir várias vezes, porque daí ela vai sendo convencida aos poucos. Eu acho que isso no livro acontece muito rápido, porque é só nessa única vez que ela vai. Então eu gostei mais da animação nesse ponto, sabe? Então dá pra dizer que realmente o livro expande em certos momentos, mas o filme expande em outros momentos também. Uma das diferenças mais gritantes pra mim é que na animação tem aquela marca registrada dela, que são as galochas amarelas e a capa de chuva amarela, né? Tipo, é a marca registrada dela. Tanto que se você ver cosplays da Coraline, você vai ver, é tudo sempre assim. Cabelinho curtinho azul, as sardinhas, né? Que ela tem as sardinhas ali dela. E a galocha amarela e a capa de chuva amarela. Só que no livro não é assim. Ela não tem essa preferência pelo amarelo. Ela tem as galochas amarelas, mas ela não tem capa de chuva amarela. E ela não tem essa preferência por usar só essas coisas, sabe? Isso, na verdade, não influenciou em absolutamente nada na história, não muda nada. Mas pra mim fez alguma diferença só pelo fato de que, no meu imaginário, ela tinha essa preferência, sabe? Eu tinha falado que ela não tem as roupas muito semelhantes, né? Não tem essa preferência, mas é isso aí. Não mudou nada na história, na real, né? Isso não acontece no filme, mas no livro há uma parte onde Coraline conta sobre como seu pai foi muito corajoso e a salvou. Ela diz que um dia, quando ela era menor, ela e o pai passeavam
e foram atacados por um enxame de vespas. O pai mandou Coraline correr para se salvar, enquanto ele ficava para distrair os bichinhos. O homem recebeu dezenas de picadas e conseguiu escapar. Coraline disse ao pai que ele foi muito corajoso, ficando lá parado para que ela pudesse fugir. E ele respondeu que escolher ficar não foi um ato de coragem. Essa era a única opção naquele momento. Mas, quando ele decidiu voltar para pegar os seus óculos, que caíram enquanto ele corria, isso sim foi coragem. Porque ele sabia que as vespas estariam lá. E mesmo com medo, ele foi. É aquela história, né, gente? Coragem não é não ter medo. É ter medo e ir mesmo assim. Acredito que foi daí que a Coraline tirou o exemplo de coragem dela para a vida toda. Então não foi do nada que ela se transformou numa criança corajosa. Eu acredito que ela talvez já tivesse esse espírito, né, de coragem e tal, mas eu acho que esse exemplo do pai, tipo, fez muito, foi um exemplo muito grande para ela, né? E aí ela conta essa história, né, que ela conta, na verdade, pro gato até essa história do pai dela e tal, que ele foi muito corajoso e que ele foi e voltou pra pegar o óculos dele. E tanto que no livro ela vai pro mundo secreto a primeira vez, achando que ele é mágico, que ele é maravilhoso, e daí ela foge dele vendo que não era aquilo. Meio que aconteceu ali, né, um paralelo com a história das vespas com o pai dela, e ela fugiu, ela conseguiu enfrentar aquilo e fugir. Ela foi corajosa ali? Foi. Mas a real prova de coragem que ela teve que passar foi quando ela decidiu voltar para o mundo secreto. Mesmo sabendo que ele era muito perigoso. E que as chances dela voltar para o mundo real seriam quase nulas. E aí, mesmo morrendo de medo, ela foi. Isso sim foi um ato de coragem, né? Outra diferença é que o Waibe não existe no livro. Aquele guri que mora perto ali da mansão ali que mora a Coraline e as outras pessoas. E ele que anda meio torto, assim, ninguém sabe por que ele anda meio torto. Pode ser algum tipo de mania, que criança adquire essas manias, né? Ou pode ser algum tipo de coisa, tipo assim, ele nasceu assim e fica um pouco assim. Ninguém sabe por que ele é assim. E daí esse Waibe, ele conta que a irmã da bisavó dele sumiu misteriosamente quando as duas eram crianças. E o filme meio que deixa entender que essa irmã ela foi levada pela Bela Dama. Tanto que a família dele se mudou do Palácio Rosa depois do sumiço da guria. O Palácio Rosa é como eles chamam no filme essa mansão que eles estão morando lá. O Waibe com a família dele... O Waibe não, mas assim, a família do Waibe mais antiga morou no Palácio Rosa depois do sumiço dessa bisavó dele, quando elas eram crianças. Eles se mudaram, porque talvez por causa das lembranças que teriam ali naquela casa e tal. Só que daí a bisavó dele fala que proíbe ele de entrar, tipo assim, ó, de chegar muito perto ou de entrar no Castelo Rosa. Então ele meio que fica brincando nos terrenos da casa, assim. Só que isso é uma história que não existe no livro, né? Apesar de eu gostar do Aibe, como eu já disse, o fato dele estar ali no filme e ficar ajudando a Coraline de vez em quando tirou um pouco da independência que ela tem na história do livro. Porque, assim, no livro, ela é muito independente e ela tem que ser muito corajosa porque ela tá sozinha. Tipo assim, raramente alguém dá alguma dica pra ela ou ajuda ela em alguma coisa e tal. Ela mostra pura independência e coragem e você fica com mais medo porque ela tá sozinha. Um pouco das coisas que tiram o medo da animação é o fato de que tá o Waibe ali, né? Ele tá ali. E tanto que, eu não vou dar muito spoiler, mas já dando um pouquinho, tanto que no final, quando ele ajuda um pouco ela ali, cara, o final do livro é muito melhor. Na minha opinião, ele é muito melhor, porque ela faz toda uma tramóia pra conseguir se livrar
no livro, a Coraline tem que ser muito esperta, muito atriz. Ela até meio traiçoeira ali no final, porque ela tem que, sabe, ela tem que dar a... tem que fazer a gambiarra pra conseguir fazer o que ela quer. E no filme, ela, tipo, é full ajudada no final. Então, assim, eu fiquei meio assim. Não que eu acho que ela não poderia receber ajuda, mas eu acho que foi um diferencial muito grande isso na história do livro. O fato dela se sentir sozinha, e mesmo se sentindo assim, ela foi e fez as coisas que ela precisava fazer. Eu acho que isso foi muito. Fez uma diferença muito grande na história do. Como um todo, sabe? E tem um fator que me fez aceitar melhor a existência do Wybe na história. Além dele ser meio engraçado, assim, ser meio estranho, eu gostei dele. O livro, ele é formado por muitos pensamentos da Coraline, né? Tem lá o narrador, ele está narrando, ele vai narrando os pensamentos dela. Então, como ela não é de ficar falando sozinha, falando o que ela tá sentindo, o que ela tá pensando, eles tiveram que colocar o personagem para contracenar com ela, para que ela pudesse expor os pensamentos dela, para poder fazer sentido com que ela falasse ele em voz alta. Então, geralmente, quando o livro ele é narrado em formato de pensamento do personagem, é muita narração de pensamento, volta e meia vocês vão ver a criação de um personagem do além para contracenar com o protagonista ou a protagonista, porque é uma maneira de botar os pensamentos em palavras e fazer com que aquele personagem não fique falando sozinho. Porque realmente, ou eles faziam isso, ou eles faziam o filme com um narrador. Só que tendo um narrador, eu acho que também ia descaracterizar muito o filme, muita história, quer dizer, porque a história é porque ela se sente sozinha. Quando você tem um narrador, você sempre se sente acompanhado, porque dá a impressão que o narrador está sempre ali. Eu acho que se botasse narrador no filme, ia cagar o rolê. Então, assim, por isso que é meio que eu fiz ok pelo fato de que o Wybe tá ali, porque ele precisa ter esses diálogos, entendeu? Pra ter mais informação no filme. Mas é como eu disse pra vocês, eu entendo a existência do Wybe ali por causa desse fator que eu falei, mas eu acho que isso não justifica a mudança tão brusca no final. Eu acho que toda a participação do Wybe na animação inteira foi justificada por causa disso, sabe? Mas o final não. Eu ainda prefiro. Eu não acho que o final do filme é ruim, não. Mas o final do livro é muito superior. Tipo, muito superior. O narrador ia fazer com que a gente não se sentisse sozinho. A Coraline conversar com o público ia quebrar aquela camada da dimensão e a da terceira dimensão. E ia fazer com que a Coraline tivesse consciência de que ela é um filme. Meio que ia perder completamente o feeling do sozinho também. Então. E pelo fato de o Wybe não morar no casarão com ela, eu acho que ele acabou não influenciando nesse fator dela estar sozinha. Porque ele tá lá, e de vez em quando ele aparece lá no terreno, porque ele mora próximo, mas ele não mora lá. Então, tipo, à noite ela tá sozinha. Boa parte do dia ela tá sozinha. No outro mundo ele tá sozinho também. Então, tipo assim, eu acho que foi a coisa menos invasiva que eles puderam fazer, sabe? E outra coisa que mudou também entre as duas obras, o teor do filme não é tão sombrio quanto o do livro. Não que o filme tenha ficado leve, mas ele foi bem mais açucarado para as crianças assistirem. Por mais que o livro também seja para criança, entende? A versão do filme ela é bem mais açucarada, assim, dá para dizer. Porque no filme a casa é chamada de Palácio Cor-de-Rosa. Ou Palácio Rosa. Palácio Rosa. E ela tem uma aparência meio divertida, colorida, meio esquisitona, assim. E já no livro, ela é descrita como um lugar sem graça, escuro, cheio de porta, sabe? Uma construção antiga. Então, tipo, e que fica afastada e seguido tem neblina envolvendo ela. Então, dá pra ver que o teor é muito diferente. Até a mão da Bela Dama, a mão da outra mãe, ela tem aquela parte que ela se separa do corpo e tal. E
pra fazer com que isso não ficasse tão bizarro na animação, eles construíram ela com partes de robô. Quem assistiu o filme vai lembrar. Ela tem meio que umas partes de metal no corpo, né? Então, pra não ter que tirar a cena, essa cena tem no livro também, e eles quiseram colocar essa cena da mão se separando do corpo. Eles quiseram colocar na animação também. E pra não ter que tirar, eles fizeram com que no filme a outra mãe tivesse algumas partes mecânicas justamente para que na hora que separasse a mão do corpo não parecesse que é uma mão decepada correndo por aí, tipo, um carne e osso pulando por aí. Ia ser, eu acho, muito traumatizante para as crianças, sabe? É tipo uma costureira. É, parece um pouco as agulhas, né? Mas eu acho. Eu acho que. Tipo assim, como não tem nenhuma menção a nada do tipo em qualquer parte do livro, tanto aquelas coisas mecânicas que vão acontecendo do piano do pai lá dela, no mundo invertido, ter aquelas mãos robóticas, aquilo não existe. Aquele gafanhoto robô que o pai anda em cima também, aquilo não existe. Essa parte autômata do filme, da história não existe. Em nenhum lugar, em momento nenhum. E eu acredito que eles fizeram pra ser uma coisa mais bizarra, pra uma animação ser mais divertida. Acho que é pra deixar a animação mais divertida, sabe? Aquela parada visual e tal. E também por causa, e principalmente a questão da Bela Dama ali, pra que não ficasse bizarro na hora que ela perdesse a mão. Porque eu acho que a galera ia ficar, as crianças iam ficar muito, muito traumatizadas se uma mão, sei lá, desgrudasse do corpo assim, saísse andando por aí. Ia ser uma cena meio nojenta. Até porque, tipo assim, o stop motion, ele não é como uma animação qualquer que você consegue censurar tudo. Ele, de uma certa forma, ele fica mais real, mais cru. Talvez os detalhes que fosse ficar essa mão decepada fosse ser forte demais para uma animação infantil, sabe? E tem algumas partes. Outra coisa ainda falando sobre o teor, tem algumas partes no livro que não tem no filme, que foram os cortes que eu falei, que elas são bem assustadoras. Bem, tem uma parte lá que ela vai fazer. Não vou falar muito, porque eu vou deixar essa parte específica pra quem for ler o livro, que é muito boa. Mas que ela vai pro outro apartamento e ela descobre um alçapão lá. E essa parte é bizarríssima e pra mim é de longe a mais assustadora do livro. Que não tem na animação. Eu acho até que eles tiraram porque possivelmente ia ficar muito bizarra de colocar numa animação infantil. Como história, como livro, tudo bem. Eu acho que não ficaria tão forte porque porque é muito diferente você contar uma coisa e você ver a coisa acontecendo, sabe? Na abertura do filme, durante os créditos e enquanto está tocando aquela música linda e meio perturbadora, nós vemos a outra mãe desfazendo a boneca da sua última vítima e a transformando em uma versão da Coraline. Essa boneca é uma das estratégias da mãe para atrair as crianças. Só que essas bonecas não existem no livro. Mesmo assim, foram um toque muito interessante para a história. Até porque tem aquilo, né, da outra mãe querer costurar os botões nos olhos, no lugar dos olhos das outras crianças. Então, acredito que pensaram num simbolismo para mostrar essa parte costureira da vilã. E os botões servem justamente para mostrar que a criança escolheu trocar tudo que ela tinha na vida real para ficar ali com ela. Possivelmente a Bela Dama não conseguiria consumir a alma delas se elas não entregassem por vontade própria. É tipo uma oferenda a um demônio, por exemplo. Aí, quando elas aceitam fazer a troca, elas perdem a própria humanidade. E em seguida, elas perdem a alma que fica presa ali no outro mundo, naquele armário que fica atrás do espelho da outra mãe. Acredito que elas tenham que entregar por vontade própria, como se fosse um contrato. Se tem essa boneca
e ela tem que desfazer pra criar uma nova, pra pegar uma nova vítima, quer dizer que ela só tem uma boneca. E se a última boneca é a irmã da bisavó do Waibi, quer dizer que as crianças que vieram, as outras crianças que estão no armário, são mais velhas ainda, vieram antes dessa bisavó do Waibi, certo? Dá pra meio que sugerir que a Bela Dama não fica matando, não fica atraindo todas as crianças. Parece que ela tem um tempo de espera. Sabe a coisa do It? Que a cada 27 anos ela volta? Então, dá a impressão que a Bela Dama ela tem esse tempo de hibernação. Tipo uma cobra que come e fica satisfeita e daí só depois sai pra caçar de novo. Fica muito tempo dormindo. Meio que dá essa impressão. Por quê? Porque com certeza teve várias crianças que moraram lá depois, entre a época da bisavó do Waibi e a Coraline, e nenhuma delas foi morta. Porque vocês não teriam as almas dela dentro do armário? Então assim, ó, já fica essa teoria aí desse ciclo da Bela Dama, dela come, dorme e espera uma próxima criança depois. No livro, o poço que fica na propriedade não é citado como possível passagem para o outro mundo, apesar de que o Gato Preto conta que existem várias outras entradas escondidas, mas somente ele sabe como usá-las. No filme, temos cenas que insinuam que o poço é sim uma dessas passagens. O Waibi conta para Coraline que se ela olhar para o fundo do poço, ela conseguirá ver um céu estrelado. Então, lembra daquela cena do início do filme que eu falei para vocês agora? Nessa mesma parte, a outra mãe, ela faz a boneca, né? E daí ela larga a boneca da versão mini Coraline para poder que essa boneca apareça no nosso mundo. Só que ela larga essa boneca numa espécie de janela que se abre para uma escuridão que tem pequenas estrelas. Como se essa... Como essa boneca aparece no nosso mundo, fica aí a ideia de que o poço sim é uma passagem. E, tipo, fica a ideia de que o poço é sim essa passagem. Talvez essa janela que tenha na oficina da mãe seja a conexão entre o poço e o mundo dela, né? Tipo, os dois mundos. Só que como a mãe não tenta sair desse mundo por essa passagem, dá a impressão de que tem certas regras. Cada passagem tem regras. Por exemplo, ela não sai. Ela não sai por aquela passagem da janela em momento algum. Pode ser que ela use essa passagem só para atrair as crianças para o mundo dela. Pode ser que essa passagem só deixe atravessar objetos inanimados. Pode ser que seja uma só de ida, quem sabe? Né? Uma passagem só de ida para outro mundo, e daí, quem sabe, ela não possa voltar, e aí... Então pode ter vários tipos de regras, né? Porque dá pra ver que é uma porta completamente diferente da porta que você tem que ir lá e abrir, e daí ela aparece o túnel, né? Mas pode ver, é igualzinho. Se aparece a cena que as crianças estão olhando pra debaixo, pra dentro do poço, é tudo preto com estrelas. E na hora da abertura do filme, quando abre a janela, é exatamente a mesma coisa. Preto com estrelas e a boneca caindo. Pode ser só uma janela mesmo pra observar o outro lado. Aí que tá a Lari, mas ela manda a boneca por lá. Ela joga a boneca nessa janela. E a boneca aparece do outro lado. Entende? Os únicos que podem atravessar tranquilamente e podem viver tanto no nosso mundo quanto no dela são os ratos. Esses ratos albinos aí que são do mundo dela, mas que podem atravessar pro nosso. Só que esses ratos, eles estão ao controle da Bela Dama. Eles respondem a ela. Então, quem sabe, ela enviou a boneca para outro mundo e ordenou que os ratos pegassem ela e levassem até a Coraline. Os ratos da trupe do cara. Só que daí no outro mundo eles obedecem a ela, né? Só que é aquela coisa, né, gente? Com o final que nós temos na história, fica aquela ideia. Será que, justamente por causa dessa teoria do poço ser um portal para o outro mundo, fica aquela teoria de será que a Bela Dama conseguiu recuperar a chave
por causa disso? Ou será que a gente pode descartar essa teoria e assumir que ela não conseguiu? Tipo assim, é uma passagem só de ida. Então quer dizer que não pode chegar nada por ali? Não sei, né? Vamos ver. E o New Game faz muito isso, né? De fazer finais que sejam um final para suas histórias, mas que também deixam aberta vários tipos de interpretação. Aí os fãs enlouquecem em teorias, né? E Coraline provavelmente é a história que mais tem teoria que eu já vi de Neil Gaiman. É incrível. Existe outra teoria de que o final de Coraline não é feliz. Depois que ela resgata as almas das crianças e o dos seus pais, ela engana outra mãe e foge do mundo escondido. Mas e se na verdade ela acha que saiu, só que está sendo enganada pela outra mãe? Essa teoria diz que Coraline continua presa no outro mundo, mas em uma versão melhor construída e que servirá para que ela enfim aceite viver com a outra mãe sem resistir. A ideia ganhou força porque no final do filme, os pais e os vizinhos de Coraline estão muito gentis com ela. Lhe dão atenção, carinho e tudo que não acontecia antes. Essa é muito doida. Essa é muito doida também. Só que é o seguinte, essa teoria ela é muito forte na internet, muito em todo que lugar tá falando sobre ela. Só que pra mim ela não faz nenhum sentido. Sim, os pais dela são ausentes em muitos momentos. Eles tentam interter ela com outra coisa para que eles possam trabalhar e tal, mas dá pra ver que eles se preocupam com ela sim. Tem até aquela história antiga que ela conta sobre o pai, que que eles foram passear e o pai, né, se arriscou por ela e tal. Então, o que eu acredito? Os pais dela eram ocupados, mas em tempo de entrega de trabalho. Sabe quando o prazo tá mais curto? Tá tipo assim, ó, o prazo final para entrega de algum catálogo? Eu acredito que é isso que estava acontecendo lá. Digamos, eles têm um período de férias para produção do catálogo. Se estavam no final das férias, eles estão no período de entrega deles. Então, por isso que eles não estão dando tanta atenção para ela. Então, eu acredito que não seja algo que aconteça o tempo todo. Até porque, senão, ela nem tentaria conversar com eles como ela tenta o tempo todo. Por mais que ela entenda que eles estão trabalhando, dá pra ver que ela insiste de vez em quando em falar com eles. Se fosse algo que é sempre dessa maneira, se eles nunca dessem atenção pra ela, ela nem ia sentir mais. Começa por aí. E o que eu acho que tá acontecendo ali? Quando eles se mudaram pro Palácio Rosa, a outra mãe passou a ter influência sobre eles, deixando eles e os vizinhos mais chatos e entediantes que o normal, para fazer com que eles não ligassem pra guria, eles ficassem completamente desanimados. Quem viu a animação vai ver. Parece que os pais delas têm depressão. Eu acredito que isso tudo seja uma influência da Bela Dama para fazer com que a Coraline ache que o mundo dela tá muito insuportável, para que ela seja convencida mais fácil a ficar com a Bela Dama no mundo invertido. Por que eu acho que essa influência existe? Porque por mais que a outra mãe não consiga sair desse mundo secreto, ela consegue intervir no nosso mundo. Ela envia os ratos o tempo todo quando ela bem entende. Ela sequestra os pais da Coraline. Ela consegue enviar outras coisas, ela consegue atrair crianças, fazer artimanhas para atrair crianças até a porta. Então, assim, ó, dá pra ver que ela tem certa influência no nosso mundo, mesmo ela não podendo vir pra cá. Então, o que garante que ela não pode ter influenciado o comportamento das pessoas que moram nesse Palácio Rosa? Então, quando chega lá no final e tá todo mundo mais feliz, mais alegre, eu acho que junta dois fatores. Um, que é o fato dos pais dela, enfim, terem terminado o catálogo e entregue, eles agora estão tranquilos, relaxados e mais faceiros e felizes. E outro, de que a influência da Bela Dama sumiu.
já que ela tinha sido derrotada. Entendem o que eu quero dizer? Por isso que pra mim essa teoria do ela está no outro mundo ainda não faz sentido. E tem outra coisa também. Se a Belladama tinha o poder de construir um outro mundo tão perfeito, mas tão perfeito, por que ela não fez isso logo de cara? Porque seria a forma perfeita de enganar a Coraline. Por que ela primeiro criou um mundo cheio de falha, que visivelmente não era o mundo da Coraline, tentando enganar ela? Por que ela faria isso? Pra depois, e de uma maneira super instantânea e rápida, com, tipo assim, em menos de 1 segundo, criar um mundo perfeito? Uma cópia perfeita? Não faz muito sentido, né? Ah, é porque ela criou esse mundo pra enganar a Coraline. Gente, quando que ela fez isso? Se ela tava ali sendo trucidada, quando que ela teve tempo de criar esse mundo perfeito? Entende? Não, é por isso que pra mim, essa teoria não faz muito sentido. Na verdade, ela não faz sentido nenhum. É uma teoria divertida, eu adoro teorias, mas ela não faz nenhum sentido pra mim. Nenhum. E eu não fico nem em dúvida se ela é real ou não, porque não faz sentido pra mim. E tem outra coisa, né? Lembra daquela cena que tá o gato preto conversando com a Coraline e eles vão se afastando da casa? E daí o mundo vai ficando em branco? Tipo uma tela em branco? E daí a Coraline. Ela pergunta pro gato, ué, tipo, por que aqui tá tudo em branco? E daí o gato preto fala, então, a mãe só constrói aquilo que ela vai usar. Tipo, ela não tem esse mundo, ele é muito pequeno, é como se fosse uma tela muito pequena. Então ela tem espaço pra construir o que ela vai precisar, que é tipo a casa e um pouco do terreno ao redor, né? E um pouco do bosque que cerca. Porque é o que ela precisa. Tipo assim, é o que ela precisa pra enganar a criança. A criança não vai ir pro shopping no outro mundo, entendeu? Ela precisa só daquele espaço mesmo pra fazer a armadilha dela. Tanto que eles dão a volta nesse outro mundo invertido lá, no mundo escondido, e acabam voltando pra casa mesmo, porque não existe mais nada. Sendo que, olha quanto tempo a Bela Dama teve pra construir esse mundo, esse outro mundo. Quanto tempo ela não levaria pra construir uma cópia perfeita e completa do nosso? Não faz muito sentido, né? Você me mudou a minha opinião de novo. Que bom. Adoro. A Bela Dama deve ter adquirido essa influência com o tempo, que ficou observando os moradores de casa, testando que ela podia interferir. Por outro lado, sim, olha há quanto tempo ela não tá ali. Se a última vítima dela foi a tia bisavó do Waibi, quando não foi a primeira vítima dela? Há centenas de anos atrás. Então, assim, olha quanto tempo ela tem pra se adaptar àquele mundo lá, pra conhecer os mecanismos, saber o que ela poderia influenciar ou não. Tanto que é pelo fato de não existir a boneca no livro que eu acho que a boneca não tem influência no quesito pensamento da Coraline nem nada. Eu acho que a boneca é só uma regalia que a Bela Dama faz, e na verdade pra mim ela é uma metáfora ali. No livro eles falam muito sobre convencimento, sobre você desejar coisas que talvez, tipo, se você não vê que as coisas boas estão contigo já e você desejar tanto outras coisas que você acaba perdendo o que você já tem. O livro tem muitas dessas metáforas, sabe? E eu acho que botarem a boneca lá, principalmente porque ela praticamente só aparece nas cenas iniciais, né? E alguma outra cena aqui curtinha e tal. Mas eu acho que só botaram ela ali pra mostrar como seria modelar a mente de alguém. Sabe? Como se fosse uma metáfora para controle mental, para, por exemplo, você produzir algo especificamente para alguém, tipo assim, eu vou te dar o que você quer, mas não necessariamente o que você precisa. Pelo que entendi, as bonecas são os olhos da Bela Dama no mundo real. Pois é, poderia ser, porém não tem no livro.
E mesmo assim a Bela Dama consegue saber o que tem no outro mundo. E outra, tem uma passagem no livro que fala que os ratos são espiões dela. O gato fala que ele sempre caça os ratos quando ele vê, porque os ratos são os espiões da Bela Dama. Então, tipo assim, tá aí, tá explicado como é que ela sabe coisas. Eles. Claro, pode ter outros mecanismos escondidos que a gente não sabe? Pode, né? História misteriosa é isso mesmo. Mas os principais espiões que contam tudo pra ela são os ratos. E eu acho que. E eu acho que a boneca é uma metáfora também para o que a Coraline se transformaria. Basicamente algo vazio. É uma boneca com olhos de botões. Porque ela vai botar os botões nos olhos da Coraline, né? Então, basicamente, é o que a Coraline viraria. Eu acho que a boneca serve mais como um, uma alusão à costura, que tipo assim, você tece. Por exemplo, a aranha, ela faz uma armadilha para atrair insetos. Acredito que é exatamente isso que a Bela Dama é. Uma aranha tecendo sua teia, construindo sua armadilha para insetos. E o que a aranha é? Ela é uma tecedora. Vulgo, costureira. Então eu acredito que ali a criação da boneca seja tanto uma metáfora para o que a Coraline vai se transformar, se ela se deixar levar, uma fantoche, uma pessoa sem alma, uma casca vazia, tanto quanto para o fato da Bela Dama ser uma tecedora. Tanto que tem a cena que a Bela Dama come besouros, né? Ela come besouros com assim, ó, ela se delicia. E dá pra ver que ela é uma predadora de outros insetos. Isso me lembrou de novo a aranha, sabe? Mas é isso, gente. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Não tem aquela teoria do gato ter sido uma criança também? Isso é impossível. Nossa, essa é uma teoria que quando eu vi, eu me... Enfim, você sabe como eu adoro... Você sabe como eu adoro teorias, né? Eu sou a louca das teorias. Mas eu gosto das teorias justo porque quando elas fazem sentido. Essa do gato ser uma criança não faz nenhum sentido. Tanto que, quando a Caroline conhece o gato... Ela conhece o gato, beleza. Ela pergunta, como é que é o seu nome? E ele olha pra ela e fala, gato? E daí ela, não, mas como assim? Você não tem um nome? E ele falou, como assim? Eu sei o que eu sou, eu não preciso de um nome. Eu sou um gato? Nós gatos sabemos o que nós somos. Vocês humanos, vocês nunca sabem quem vocês são, por isso que vocês se nomeiam. Esse é um dos melhores trechos. Nossa, eu adoro. O trecho que o gato fala com ela se apresentando pra mim é um dos melhores do livro. Emily, não, fale mais, tô falando. Lembrei de outro filme estranho para crianças, James e o Pêssego Gigante, que é do mesmo... que é do Henry também, que é do mesmo diretor de Coraline. Eu não conhecia nem o livro nem a animação, obrigado pelo stream, pois achei o livro interessante. Ronin, vale a pena demais, 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 demais. Gato é um agente do caos, ou seja, cuidado com a mulher. Gente, a mulher é o quê? É um gato, só isso. Tipo, gato? É, um gato. Tanto que quando ela chega pra Coraline, chega pro gato e fala assim... Tá, você é o gato? Não. Não. Peraí, você é outro gato? Ela pergunta se ele é a outra versão do gato, porque já que ela conheceu a outra mãe, o outro pai, os outros vizinhos, e ela olha pra ele assim, você é o outro gato? E ela fala, que outro gato? Eu sou o gato. Tipo, dá licença, moça. Eu acho muito bom, cara, eu acho muito bom mesmo. Tanto que, tipo, essa aí já desmentiu todas as teorias possíveis de que o gato é uma reencarnação do não sei o que lá, do não sei aonde. Tipo, dá licença, né, moça? Boa noite, obrigado, viu? Falou! Boa noite! Valeu, valeu, valeu! Falou! Cuidado com as portas escondidas!